Aleluia! Graça e paz, amém? Ô, Glória! Tava com saudade de ministrar aqui, amém? Para você que falou, por quê? Por que ela está dizendo isso? Talvez você não tenha reparado, né? Mas eu estava dando aula na Vila Matilde, ministrei em alguns outros lugares, e aí o pastor me deu uma folguinha por aqui, para eu poder ir para outros lugares, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com você, amém? Você está com expectativa para essa noite? Amém, eu também estou, queridos, grandes expectativas. E eu sei que o Senhor já está falando com você de alguma forma, seja através do momento de música, seja através até mesmo dos dízimos e ofertas. Nós sabemos que estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Ele é digno de receber a nossa atenção, a nossa devoção, e nós estamos de fato aqui por conta dEle. Então eu queria, antes da gente começar, que nós já pudéssemos fechar os nossos olhos, orar, consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que chegou até este lugar. Obrigado por cada pessoa que é tão importante para você. Senhor, obrigado porque você, apesar de nos ver como o teu corpo aqui na terra, o corpo de Cristo, você olha para nós de forma individual e você tem cuidado de nós. E obrigado pela inspiração que nós temos para essa noite, porque eu sei que, embora seja uma palavra específica, uma palavra que todos vão ouvir de uma forma igual, eu sei que a tua unção é capaz de, através da multiforme graça e sabedoria do Senhor, trazer isso de forma personalizada para o nosso coração, atendendo às nossas necessidades, despertando-nos para aquilo que precisamos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação. Obrigado, Pai, porque Ele vai operar sobre as nossas vidas. Obrigado por aqueles que estão, talvez, Pai, desanimados, desolados, por qualquer tipo de circunstância, sairão daqui animados e convictos, Pai, para viver as suas promessas. Obrigado por aqueles que chegaram aqui doentes, sairão sarados. Aqueles que não te conhecem, te conhecerão e sairão salvos, Pai. Obrigado pela Tua palavra nos animando, nos colocando para cima e nos deixando aonde o Senhor nos deixou, Pai, assentado com Cristo, Pai, com a consciência de quem nós somos em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, você é bem-vindo, você é o dono do culto. É você quem opera o efetuar do Senhor sobre as nossas vidas, e o controle desse culto é teu. Então eu peço, inspira as minhas palavras, que eu possa falar segundo a tua vontade, Senhor. Que os meus irmãos não saiam daqui condenados, mas muito pelo contrário, libertos, livres, motivados, Pai, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. O teu Pai te ama, amém? O Senhor te ama, e é por isso que você está aqui, foi porque Ele te encontrou. Ele te achou, Ele te trouxe neste lugar, e eu sei que Ele tem grandes coisas para compartilhar conosco nessa noite. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas que nós vamos falar aqui, talvez não, mas sabe, eu sei que o Espírito Santo, Ele renova a palavra dentro de nós de dia em dia, né? Então, às vezes, você lê o mesmo versículo que você já leu outras vezes, e aquele texto salta no seu coração de uma forma tão especial, tão avassaladora, tão consoladora, que só pode ser o Espírito Santo, né? E aí a gente tem aquela frase tão conhecida, que a Bíblia é o único livro que você lê com a presença do autor, e isso é tão verdade para nós, querido. Enquanto nós lemos, o Espírito de Deus vai revelando a vontade dEle no nosso coração, vai revelando quem Ele é para nós, e isso é maravilhoso. Amém? Queridos, antes da gente continuar, eu quero só falar duas coisinhas para vocês. A primeira delas é que o pastor hoje não está conosco, porque ele recebeu um convite muito especial. Ele está ministrando no Verbo da Vida em Cajamar, aqui em São Paulo mesmo, e é do pastor, quem pastoreia lá, quem é o pastor presidente daquela obra é o pastor Marciel e a Emily. Eles estão cuidando dessa obra, é uma obra recente, mas que tem frutificado muito, e a gente é muito feliz em poder participar, porque a gente sabe que a família de Cristo é muito maior do que aquilo que nós vemos, amém? E ele recebeu esse convite, por isso ele não está aqui hoje, então já deixo o abraço dele para vocês. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que nós estamos para lançar um projeto novo dentro do Ministério de Mulheres do Meu Momento. Quem aqui conhece o Meu Momento? Ô, Glória! Um ministério muito conhecido, afinal é o ministério de mulheres dessa igreja. E aqui a gente tem muita mulher boa, fiel, amém, cheia do temor do Senhor. E, queridos, nós temos orado e o Senhor tem inclinado e colocado coisas novas nos nossos corações. Então, você sabe que hoje nós já temos o Meu Momento de Mesa, que acontece nos períodos da tarde, toda terça-feira. E nós intercalamos com alguns cultos do Meu Momento, que também acontecem no período da noite, em algumas terças-feiras ou sábados. Amém até aqui?
Ok. O Senhor tem colocado algo no meu coração, já há alguns anos eu tenho esse desejo, mas eu estava realmente esperando o aval do Senhor e o momento certo. E a gente vai iniciar um projeto novo que tem tudo a ver com leitura, amém? E vai ser mais um motivo para nos encontrarmos, nos alinharmos e crescermos. E vai ser o nosso clube de leitura, meu momento, amém? Quem aqui está feliz com isso? Talvez você fale, Camila, eu não estou porque eu nem sei o que é isso. Então eu vou te falar um pouquinho, é coisa rápida. Hoje a gente vai deixar, eu quis já falar para você, a gente não vai colocar ainda nenhuma arte no telão, nenhum vídeo, mas você vai ver essa movimentação na rede social. E eu não quero te pegar desprevenido porque você é de casa. Então a gente comunica a família e depois os de fora vão ficar sabendo, amém? Mas você que é família, que é de casa, precisa saber como vai funcionar. Qual o objetivo do clube de leitura, Camila? Para que seria isso? O clube de leitura, queridos, ele tem alguns objetivos. E um dos objetivos, eu até anotei aqui, é a edificação através da literatura cristã, criar oportunidades de comunhão, gerar laços em ambiente familiar, aprimorar a sua habilidade de leitura e também criticidade e argumentação. Você sabia que você tem uma mente para pensar? Olha que coisa maravilhosa. E os livros cristãos, eles proporcionam que a sua mente cresça na mesma proporção de que você já é por dentro. Então, em Cristo, você já é grande por dentro, mas enquanto você lê a palavra, enquanto você lê livros que inspiram o teu espírito, você cresce, a sua mente cresce à mesma altura do teu espírito. Então, a proposta também é abrir um espaço de diálogo e troca de assuntos dentro do tema proposto do livro para mulheres. Os assuntos vão ser sempre pertinentes ao mundo cristão e ou feminino e serve também para contribuir para a formação de cristãos leitores. Nós cremos, querido, que a renovação da mente, através da palavra e de livros inspirados pela palavra, vão realmente mudar a sua vida. Amém? E a ideia, queridos, não é um bicho de 7 cabeças. Como vai funcionar? Vai ter um critério para que você possa participar. E o critério é ser mulher, acima de 16 anos, membro da igreja, ou se você tiver uma amiga que você queira convidar para o clube de leitura, você pode. Então, uma pessoa que é membro aqui da igreja pode convidar uma outra mulher para fazer parte, se ela assim desejar, e aí ela vai respeitar também os processos do clube de leitura. Como vai funcionar? A gente vai enviar um link para você se cadastrar com o seu nome, seu telefone. Nós vamos criar um grupo fechado dentro do WhatsApp, que não vai ser de troca de mensagens. Vai ser um grupo onde só o administrador enfia as informações. Porque eu sei que talvez o grupo iria te incomodar aí no seu trabalho e tudo mais. Então, a ideia do grupo é para te mandar as informações. E por lá, nós vamos mandar as leituras. Por exemplo, a gente já tem um livro que nós vamos começar em maio. A gente vai passar a data certinho. O livro que nós vamos começar, até porque se você é mulher e você tiver interesse, você já vai correr atrás de adquiri-lo, amém? Você vai poder adquirir o livro no Verbo Shop ou na internet, aonde você quiser comprar. Nós vamos ler o livro Administre as Suas Emoções, da Joyce Meyer, amém? Então, administre as suas emoções. E a gente vai ter um plano de leitura. Então, semanalmente, por exemplo, pode ser que seja 2 capítulos por semana. Então, a gente vai mandar ali no início da semana um parecer, ou no final, e você vai ficar por dentro certinho de como vai funcionar. Dentro da proposta da leitura daquele livro, a gente vai ter um encontro online e um encontro presencial para a gente falar sobre ele, ter um momento de comunhão, tomar um café e tudo mais. Vocês gostaram? Eu estou muito animada, gente. Eu estou muito feliz, porque o Senhor tem grandes coisas para as mulheres dessa igreja. E Ele vai sempre achar uma forma de nos fazer encontrarmos umas com as outras, termos momentos de oração, porque eu sei que aquilo que eu preciso tem na sua vida, aquilo que você precisa tem na minha vida. Amém? Então é isso, gente. Fica atenta aí às próximas informações. Eu não vou passar aqui todas as datas. Depois a gente vai explicar melhor, eu vou passar o cronograma todo, mas isso para quem for realmente interessado e quiser participar. Tá bom, gente? Então vamos lá? Aleluia, aleluia. Eu estava com muitas inspirações a respeito dessa noite, com muitas notas no meu coração, e de fato estava pedindo ao Senhor um discernimento de como ligar algumas informações, porque eu vinha orando sobre isso, pensando sobre o que iríamos falar, e de repente hoje de manhã, quando nós estávamos aqui na consagração, que foi maravilhosa, amém? Quem estava aqui sabe. Quem não veio, perdeu mesmo, porque não tem nem o link do YouTube para eu te indicar. Então, dessa vez, não tem o que fazer, né? Mas a gente orou por você também, amém? E aí, no meio do momento aqui da consagração,
teve uma hora que o Senhor falou comigo, e eu até dei de exemplo, foi o pastor Ângelo que ministrou, mas aqui teve momentos onde irmãos puderam fluir com palavras mesmo inspiradas por Deus, e me veio a imagem de um feijão dentro de um potinho. Você já viu essa experiência, né? Muitas vezes as crianças fazem essa experiência em casa. E dentro desse potinho, quando você coloca o feijão, por que a professora dá esse tipo de exercício? Porque se a criança fizer o mínimo possível, só lembrar de regar de vez em quando, só deixar ali num ambiente mais fresquinho, vai frutificar. Não precisa de tanto esforço, não é um tipo... A professora não dá uma experiência de uma alta agricultura, eu não sei como se chama, né? Na costura a gente chama de alta costura, quando é uma coisa assim incrível. Na agricultura, acho que o Jorginho depois pode me explicar, eu não sei como se diz sobre algo mais complexo, mas não é uma alta agricultura, é um feijão dentro de um algodão, dentro de um potinho, que inevitavelmente, se tudo der certo, com muito pouco esforço, vai frutificar. Sabe, queridos, a gente, quando nós encontramos Jesus... Nós vivemos o maior milagre da nossa vida. Quando nós nascemos de novo, nós vivemos o maior milagre da nossa vida. E de fato a Bíblia fala que quando você recebe Jesus, Ele te deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então você foi liberto de império de trevas, como fala no livro de Colossenses, e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E ali você já está num ambiente totalmente favorável. Porque antes você era escravo, dominado pelo pecado, estava num reino tirano, onde o diabo ali dominava. A Bíblia fala que aqueles que não receberam Jesus, eles andam segundo as suas paixões, então eles são totalmente dominados pelo que eles sentem, e o que der na telha é o que eles vão fazer. Mas a Bíblia fala que nós saímos desse lugar de domínio, de escravidão, para um lugar onde o reino do Filho do seu amor nos trouxe. Jesus nos trouxe para esse lugar. E esse ambiente, querido, é muito favorável. Mas sabe que mesmo para você ver frutificar o feijão, que é uma coisa tão simples e que vai acontecer, exige paciência, exige tempo e existe um ambiente. E o Senhor começou a fazer esse paralelo comigo, e Ele sempre trata dessa forma comigo, na nossa vida como sendo mesmo uma jornada. E como a gente precisa desenvolver o nosso discernimento, para que a gente não seja tolo em muitas vezes tomar decisões, ou fazer coisas que o Senhor nunca falou, ou quebrar princípios que o Senhor nunca nos disse para quebrar, e depois ficarmos ali perdidos de por que será que essa semente que é tão favorável, de algo que é tão propício, está com esse aspecto e essa sensação tão estranha. Porque tudo está ao nosso favor. Você fala, Camila, mas os desafios não se levantam? Sim, mas quem é maior, os desafios ou Deus que habita em nós? As circunstâncias não se levantam? Sim, mas a Bíblia fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele dissesse assim, ei, eu sei que aí fora existe muita coisa acontecendo, mas você é um feijãozinho num algodão umedecido, vai frutificar. Não tem como. Sabe, hoje você é uma pessoa que está em Cristo. A gente fala para as crianças, né, que Jesus mora no coração delas quando elas recebem Jesus, e isso é verdade. Mas existe uma revelação também de que estamos assentados em Cristo. Então, hoje, você está enxertado em Cristo. Você está em Cristo. Existe uma condição favorável para você frutificar. Quando você teima em viver segundo a lei, segundo a religiosidade, segundo o pecado, segundo os pesos desse mundo, segundo as preocupações, você está remando contra a maré. Você está remando contra a sua nova natureza. E é por isso que fica pesado. Se estamos andando de uma forma pesada, e eu não disse que é sem problemas, porque problemas vão existir, mas se estamos caminhando de uma forma tão pesada, precisamos entender e nos sintonizar com o Senhor, entender a palavra e entender qual é a proposta que Ele tem para nós. Porque a proposta de Deus para nós é frutificar. O slogan dessa igreja é criar raízes, crescer e frutificar. Porque nós entendemos que quando nós estamos firmes, num corpo local, sendo alimentados, nutridos pela palavra da verdade, pela Bíblia, nós podemos crescer de uma maneira sólida. Nós seremos ali tanto ensinados como corrigidos. A Bíblia fala, sem poda não há crescimento.
E é isso que, se uma pessoa se permite ser plantada num lugar, ela vai se alimentar, ela vai ser regada, ela vai crescer, mas ela também vai ser podada. Nós estamos ouvindo isso por esses dias, amém? Isso vai acontecer. Mas é engraçado, enquanto eu gerava isso no meu espírito e essa percepção do que nós falaríamos, eu estava conversando com algumas pessoas e e o pastor Fábio estava nessa conversa. E ele falou, eu disse para uma pessoa, você tem que perceber que nós estamos no tempo do frutificar. E ele não sabia que eu ia pregar isso nessa noite, mas na mesma hora o Espírito Santo falou, está vendo? Muitos estão percebendo, nós estamos no tempo de frutificar. Existe uma condição favorável para isso, queridos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 9 primeiro. Vamos ler depois mais alguns versículos, mas eu vou fazer aqui 3 pausas nesse texto com você, para a gente entender de forma rápida. Mateus 13, do 1 ao 23. Você encontrou? Diz assim, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, até aí por enquanto. O que esse texto está falando? Jesus ensinava através de parábolas. A gente vai ver que continua nesse texto, nós vamos ler esses versículos, que Jesus explica aos seus discípulos. Que ele falava em parábolas porque aqueles que não tinham ainda percepção do reino de Deus, não tinham como entender os princípios. Então ele usava histórias para explicar princípios. Amém? E o tempo todo Jesus está comunicando o reino. Ele está aqui, mostrando, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, arrependei-vos, reconheçam que vocês precisam de um Salvador. É a mensagem central do Evangelho, amém? E enquanto ele colocava aqui as parábolas, ele estava mostrando princípios. E a gente olha aqui, o primeiro tipo de comparação que ele faz aqui é essa semente, é a palavra que é lançada. E ele fala assim, cai na beira do caminho. E porque estava na beira do caminho, estava solto, assim por assim dizer, as aves comeram. Depois cai num solo pedregoso, e porque não tinha raiz, o solo pedregoso, a semente ficou superficial, ela não teve como entrar na terra, porque ela estava ali por cima, ela brota logo. Então ela faz aquilo que a gente quer ver logo. Ela brota logo, a gente não quer ver logo o resultado. Muitas vezes nós somos movidos por resultados, e nós não podemos ser movidos por resultados. Nós temos que ser movidos por convicção, querido, porque o crescimento quem dá é Deus. Entende? O nosso esforço não é para dar resultado, o nosso esforço é para permanecer na posição fazendo a coisa certa, porque é Ele quem dá o resultado. Então se liga nisso. Então logo aquilo brota, mas porque não tem profundidade, aquilo se queima e se perde, não tem raiz. E cai entre espinhos também, um outro tipo de solo, que era entre espinhos. E os espinhos sufocaram aquelas plantas. Então, no verso 10, vamos continuar lendo. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam me ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Camila, não entendi nada, vê, não vê, viu, não viu, o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que aquele povo
não tem dimensão de quem é Ele, não tem percepção das coisas espirituais. Mas os discípulos estavam ali perto de Jesus, justamente tendo os olhos deles abertos a respeito do que é o reino do Espírito. E deixa eu te contar uma novidade, queridos, que não é tão novidade assim para muitos de vocês. Jesus já morreu, já ressuscitou, e se você já recebeu Ele, hoje os seus olhos espirituais já foram abertos. Hoje você já faz parte do grupo que pode ouvir essa palavra e entender. Você já faz parte do grupo que percebe o que eu estou dizendo e capta a mensagem. Mas você não pode ficar distraído. Você tem que pegar isso como um pitbull raivoso que não solta por nada. Ih, Camila, não sou um pitbull não. Claro que não, querido. Estou dando um exemplo para você, amém? Diga assim, é só um exemplo. É só um exemplo. Queridos, vocês são felizes porque vocês podem perceber o que nós estamos falando aqui. Sabe, nós não vamos falar nos púlpitos das igrejas. Aqui, embora exista o seu lugar, aqui não vai ser um lugar de palestra. Embora possa existir um dia, um ensino sobre educação cristã, pode existir. Mas qual o foco do culto? Falarmos de verdades espirituais, para que o teu espírito fique ligado naquilo que Deus tem para você. E aqui nós estamos falando sobre algo espiritual. Em 2 Coríntios, você não precisa abrir, eu só vou citar esse texto. Em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu me lembro quando eu ouvi esse texto e achava tão poético. Meu Deus, é tão maravilhoso que ninguém viu, ninguém ouviu. Senhor, eu sei lá o que vai ser da minha vida, só faça acontecer. Mas aí no verso 10 diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. E no verso 12 diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. E no verso 13: Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Queridos, e Jesus faz esse adendo. Jesus fala: vocês fazem parte de uma classificação de pessoas que podem compreender pelo Espírito. Nós precisamos entender a jornada da nossa vida, queridos. Nós precisamos desejar, discernir os tempos e as fases. Não com ansiedade, não com peso, não com cobrança, porque nem Deus está te cobrando, Deus só está te amando. Sabe por que nós mudamos? Não é porque alguém disse, muda, troca, não fale mais assim, não se vista mais assim. Se é isso que te faz mudar, isso não tem nada a ver com Deus. O que nos muda, o que transforma a nossa vida, é o amor de Deus. É o fato dele nos amar tanto, que quando você tem um relacionamento genuíno com Deus, é impossível você continuar da mesma forma todos os dias. Todos os dias tem oportunidade de mudança. E esse tipo de discernimento tem que estar ativo em nós. O quanto eu estou disposta a me transformar todos os dias. E aí a gente vai continuar, eu queria que você continuasse lá em Mateus 13, no verso 18. Jesus começa a explicar aqui o que significa a parábola que nós lemos. Mateus 13, 18 diz assim: Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Entende, queridos? Aqui ele está explicando algo. Aquele que perde logo no começo, lá na beira do caminho, é aquele que ouve a palavra e não entende. Você falou, e é como se não tivesse acontecido nada. O segundo caso está falando que terreno pedregoso, a gente já falou lá em cima, recebe com alegria, mas não tem raiz. Mas algo que me traz aqui
uma atenção especial. No começo ele fala, quem perde logo no caminho é quem não entende nada. Mas o último diz assim, aquele que ouve e a entende. Este é o que frutifica. Esse é o que vai dar uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, sabe, queridos, nós estamos num tempo de frutificar, mas precisamos entender que tipo de ambiente a nossa vida precisa estar exposta. E quando eu pensava sobre esse culto, o Senhor colocava duas palavras muito fortes no meu coração que eu não conseguia de primeira trazer uma conexão. Ele falava, você vai falar sobre fidelidade e oportunidade. Fidelidade e oportunidade. Sabe, quando você entende a palavra, quando você não permite que essas coisas do mundo sufoquem a palavra no seu coração, quando você compreende de fato os preceitos e você deseja ouvir o que é falado aqui, o que você lê na Bíblia na sua casa, ou o que você ouve caso você esteja fazendo rema, ou em qualquer momento de devocional. Isso vai te ensinando a permanecer fiel para com Deus. Na definição do grego, fidelidade quer dizer, traz qualidades como honestidade, constância e firmeza total. Confiança. Eu peguei a definição porque fidelidade também é uma das vertentes do fruto do Espírito. E você sabe que o fruto do Espírito é aquilo que já existe dentro de você quando você recebe Jesus? Você sabia disso? Então você não precisa pedir para Deus paciência, porque a paciência está dentro de você através do fruto do Espírito. O que você precisa é praticar, é sujeitar o seu corpo, é se encher do Espírito para ter a força que você precisa para ativar aquilo que você tem. Porque o fruto do Espírito, a Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 5, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu peguei lá na apostila do Rema a definição dessa parte da fidelidade. É a confiabilidade, é fidedignidade que te torna uma pessoa totalmente confiável. Diga assim, totalmente confiável. E cuja palavra podemos aceitar completamente. Ela é tanto uma atitude quanto uma ação em relação a Deus e em relação aos outros. Fidelidade é o caráter de alguém totalmente confiável. É por isso que em outra parábola, quando nós vamos ler, a gente vai ler aqui daquela dos talentos, e até o título da mensagem, servo bom e fiel. É porque não tem como você ser um servo bom se você não for fiel. Fidelidade é um traço visível na vida do nascido de novo. Porque o que é o fruto do Espírito? É um poder invisível que torna visível aquilo que Deus te fez para ser. Então, fidelidade é algo que nós precisamos praticar na nossa vida, queridos. Eu sei que é estranho porque se trata de uma virtude, de um traço de caráter quando a gente olha. Mas sabe que a gente precisa se policiar para se manter nessa posição de fidelidade. No seu espírito, você que nasceu de novo tem a chance de desenvolver seu nível de integridade, de responsabilidade e de fidelidade. Alguém fiel é aquela pessoa que você olha, se eu der isso aqui para ela fazer, ela vai fazer até o fim. Ela não vai parar quando ficar chato, ela não vai parar quando ninguém estiver vendo, ela não vai parar quando não favorecer, ela é fiel. Fidelidade é o que vai gerar um ambiente para que as coisas frutifiquem na sua vida. Nós podemos ter uma boa perspectiva, um bom desejo, um bom entendimento da palavra, mas se fidelidade não for algo visível na nossa vida, queridos, vai ser difícil algumas coisas frutificarem. Porque eu vejo que fidelidade faz parte daquilo que, quando você está no lugar certo, na hora certa, você já veio na porta do shopping, você chega na porta e ela abre. Eu não preciso falar para o segurança, abre porque eu quero entrar. Existe um sensor que sente quando um ser humano chega perto. Você chega perto da porta, eu não sei exatamente a qual distância, mas você pode, se você quiser, né, e não ligar de parecer meio bobo, você pode
para ver em que momento aquele sensor percebe. Sabe, a gente não sabe dizer exatamente quando as coisas começam a frutificar na nossa vida em áreas diferentes. Mas o que eu sei é que existe um sensor da parte de Deus, que fidelidade está integrado a isso. E o Espírito de Deus, que é o poder gerador de Deus aqui na terra, ele percebe onde tem esse tipo de adubo, onde tem esse tipo de solo. Como eu te falei, queridos, não é para te condenar, porque nós estamos crescendo no Senhor. E sabe, esse tipo de palavra nos chacoalha mesmo, porque nós precisamos o tempo todo estar de olho nas nossas motivações. Então, quando eu estou servindo, eu sirvo pessoas, eu sirvo crianças, eu sirvo meus filhos, eu sirvo meu marido, eu sirvo o supervisor quando vem aqui, eu sirvo você, eu sirvo a liderança, e eu sempre me sondo. Estou fazendo da melhor forma. Como eu posso fazer? Por que eu estou fazendo? Como eu vou entregar isso? É porque é para essa pessoa? Ou porque eu faço dessa forma? Você pode ser tentado, querido, na sua carne, a fazer por diversos motivos, qualquer coisa na sua vida. E isso não vai te fazer menos crente. Isso não vai me fazer menos crente. Mas se Jesus foi tentado e respondeu com a palavra, eu posso ser tentada e responder com a palavra. Você pode ser tentado a ser infiel com os seus princípios e com tantas outras coisas. Mas você pode escolher fazer e como fazer. Fidelidade está sempre ligado ao seu nível de integridade, a começar com o Senhor e com a sua palavra. É por isso que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Porque temor, o que é temor? Eu estou com medo de Deus. Não, o temor ao Senhor é um senso profundo de reverência. É um senso profundo de prestação de contas. É um senso profundo que você pode crescer nessa consciência de saber, ninguém está vendo, mas Deus está. E eu, uma vez, ministrei sobre fidelidade aqui na igreja, muitos anos atrás, acho que foi 2018, não sei em que tempo foi. Mas eu lembro que o Senhor me deu um exemplo na história de Esaú e Jacó. E eu não sei se você conhece, é uma história, que muitos cristãos conhecem, mas é do Velho Testamento, e são dois irmãos gêmeos. Eles eram filhos de Isaac e Rebeca. Lembra de Isaac, filho de Abraão, Sara? Esse Isaac aí. Se você quiser, tem uma musiquinha do Diante do Trono que vai ensinando toda uma genealogia lá, você pode ouvir também, bem legal. Mas esse aqui eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. E a Bíblia fala que, infelizmente, tinha alguns problemas nessa família, e um deles é que um era preferido do pai e outro da mãe, já começa por aí tudo errado, né? E lá em Gênesis 25, eu sei que alguns filhos falam, não, minha mãe prefere, mas num lugar saudável, num ambiente saudável, isso não é real, né? O que pode acontecer é, às vezes, um pai ser mais parecido, e geralmente com quem ele mais se parece é com quem ele mais dá bronca. Porque é muito difícil você lidar com você mesmo. Então, isso pode acontecer, mas não é preferido. Você que é filho, descansa seu coração, seu pai te ama, sua mãe também, amém? Então, vamos lá. Eu vou ler para você essa história, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas em Gênesis 25, no verso 27, diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador, habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e assim foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, hoje, talvez, filho mais velho não mude tanta coisa. Talvez a única coisa é que você tenha mais responsabilidade, pediram para você cuidar do seu irmão. Mas antigamente, lá na velha aliança, lá entre o povo hebreu,
Eu não vou ler tudo que consistia a bênção da primogenitura, mas tinham coisas como herança da família, supremacia na família, a bênção do pai, liderança espiritual e sacerdotal da família, prioridade na escolha de terras da família, descendência fecunda, bênçãos pessoais, prosperidade material e etc. Tudo isso era para o filho mais velho. Mas naquele dia Esaú estava com muita fome. Esaú estava com fome. E Jacó foi oportunista. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Ele viu que o irmão dele estava com fome, ele podia só ter oferecido comida, com certeza. Mas sabe, a história de Esaú não é de quem foi a culpa, mas é o que ele fez com o princípio. Muitas vezes a gente, no lugar de Esaú, ia ficar falando, mas também a culpa é de Jacó, que viu que eu estava com fome. E fez isso comigo. Sabia que eu estava no momento de vulnerabilidade. Mas, querido, o problema de quem quebra o princípio, o problema da infidelidade, está justamente em quem quebrou. Esaú desconsiderou um princípio espiritual, negligenciou uma bênção que era dele por direito, por algo que era visível e palpável naquele momento. Às vezes, que primogenitura, a gente é jovem ainda, meus pais estão vivos, eu não estou nem vendo o que isso vai fazer na minha vida, eu não estou nem enxergando o que isso vai gerar. Quer saber? A fome é para agora, me dá esse prato de comida. Às vezes a gente está, não, eu sou aqui, eu estou vendo esse plano de Deus na minha vida, eu estou vendo esse brotinho aqui. Mas esse brotinho não vai brotar agora mesmo, dá aqui o que eu preciso, resolve isso, depois eu volto para lá. Eu não estou nem vendo mesmo. Honrar pai e mãe, tá bom, daqui a pouco. Estou te dando um exemplo. Sabe, queridos, a Bíblia é recheada de princípios. Deus não vai mudar os princípios. E sabe que do mesmo jeito que ele tem padrões, como a gente ouviu aqui no Filmes da Verdade várias vezes, ele tem padrão na criação, lei da semeadura e tantos outros. O diabo também tem um padrão, o padrão do engano. Em Gênesis 3, estabeleceu-se o padrão do diabo, engano. O engano vai fazer com que você fique incrédulo de que aquilo que Deus falou é verdade mesmo. E aí você acha que fazer de outro jeito não vai ter problema. Camila, mas você está falando aqui que Deus me ama e tudo mais. Realmente. E Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele está sempre trazendo você para esse lugar de fertilidade. Para esse ambiente de frutificar. E quando Ele percebe que alguma erva daninha, quando uma praga, alguma coisa quer atrapalhar, Ele envia a palavra dEle para te fazer voltar para esse lugar aonde a multiplicação te alcançou. Fidelidade no seu coração. Fidelidade para com Deus, fidelidade naquilo que você faz, no seu serviço, para com o próximo, para com a tua boca, para com aquilo que você fala sobre as pessoas, para com o seu julgamento. Porque, queridos, infelizmente há dentro de nós uma tendência de olhar para qualquer circunstância e julgar. Mas saiba que até isso é semente. Então tome cuidado, permaneça fiel para que você permaneça nesse ambiente de frutificação. Cuidado com o que ninguém está vendo, porque fidelidade vai além do que as pessoas estão vendo. A Luísa às vezes fica brava, mas eu vou ter que arrumar a cama de novo, mãe, ninguém está vendo essa cama. Eu falei, mas você arruma, porque eu estou vendo, você está vendo, e você vai aprender a ter disciplina. E hoje o que eu posso fazer para treinar a sua disciplina é arrume sua cama. Quando uma criança aprende ou ajuda a lavar a louça em algum momento, não quer dizer que ela está te ajudando de fato, porque às vezes você tem até que refazer. E também não quer dizer que se ela não fizer naquela hora, ela não pode aprender com 20 anos. Ela pode. Você sabia que ela consegue aprender a lavar a louça em 10 minutos quando ela tiver 20 anos? Ela aprende, gente. Não é por isso que ela faz. Ela faz para ela entender percepção de vida. Visão.
Quando você faz coisas, você aprende a ter visão. Que tipo de visão? Aquela que não é só assim, uma visão periférica. A fidelidade no corpo de Cristo vai fazer você parar de ficar assim e ter uma visão periférica do que está acontecendo. Quando Deus te privilegia, te oportuniza a servi-lo através dos dons que Ele mesmo te deu, não é porque Ele não poderia fazer melhor ou colocar alguém talvez até melhor do que nós, mas Ele está te dando a oportunidade de crescer, de ser fiel e de aumentar a sua visão. Quando eu faço algo para Deus, eu não estou simplesmente sendo usado para salvar o próximo, mas eu estou me salvando. Na hora da necessidade. E aí que eu percebi que as duas palavras começavam a convergir, fidelidade e oportunidade. Porque às vezes, uma oportunidade pode aparecer. E se você não tiver o valor de fidelidade muito bem firmado dentro de você, você pode não discernir quais oportunidades são de Deus, quais não são. E até mesmo ter as suas motivações abaladas. E perder a oportunidade de frutificar. Na hora da necessidade ou oportunidade que aparece, a impressão que Esaú teve é que aquilo que ele estava recebendo naquela hora era melhor do que o que estava por vir. Às vezes, dependendo da maturidade que a criança tem, ela decide pelo momento, não pela consequência. Você já viu isso? Ela ganha lá, sei lá, um dinheiro por mês, ou o pai falou, não come doce agora, vai comer à noite, porque a gente vai ter um doce bem mais gostoso. Mas ela não quer pensar no futuro, ela quer o prazer do momento. Dá aqui esse meu dinheiro, eu quero comprar o picolé na praia, então compra. Aí quando chega a noite, vai na feirinha. Aí um dos irmãos tem o dinheiro, e o outro gastou no sorvete. Aí você vai ter que ensinar, tá vendo? Você gastou na hora errada. Mas eu queria, e agora eu quero esse. Então, mas agora você vai ter a consequência. Por quê? Porque você não soube analisar o momento. Então, sabe, a fidelidade na sua vida vai te ajudar a discernir as oportunidades. Porque o primeiro filtro que você tem que ter diante de uma oportunidade é se aquilo fere os princípios. É se aquilo vai te tirar do foco que Deus tem para você. Às vezes você fala, não tem nenhum pecado nisso. Mas é o que Deus tem para você naquela hora? Em Hebreus 11, 24 diz assim, pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Foi Deus que deu a oportunidade dele ser criado pelo faraó, pela família de faraó. Mas ele soube a hora de falar, não é mais o meu lugar. Por que Moisés... Ai, Camila, você está dizendo isso porque eu tenho que fazer ou desfazer algo. Ai, a Camila falou isso porque era Deus. Queridos, eu não sei, tá? Não use uma frase do culto para dizer, tá vendo, eu tenho que sair. Não, eu não estou falando isso. Você fale com Deus a respeito da sua vida, amém? O que eu estou dizendo é que Moisés tinha uma oportunidade de ser salvo. A mãe dele colocou ele no cestinho e Deus deu essa estratégia e fez com que a mãe dele recebesse dinheiro para ser a ama de leite do próprio filho. Mas quando ele começa a descobrir a missão dele, o que ele veio fazer como libertador, a Bíblia fala que ele escolheu a desonra do que a riqueza do Egito. E não era pouco, querido. O Egito era muito rico. Ele tinha ali acesso a toda a cultura, a ciência, a riqueza do momento, o auge, o primeiro mundo era o Egito. E ele opta pela fidelidade. O que talvez nós não damos conta é que não queremos lidar com o fruto da infidelidade. Porque às vezes a fidelidade é como academia, né? Todo dia eu tenho uma amiga que treina e ela fala, todo dia eu vou sem vontade, Camila. Não me anima isso, né? Porque eu achei que em alguma hora ela ia ficar com vontade para eu olhar e falar, tá vendo?
Uma hora deve dar vontade. Toda hora eu sei que eu vou sentir dor, não tem mesmo. Mas ela olha a recompensa. E às vezes a gente está fazendo muitas escolhas, não pensando no que Deus tem para nós. Esses dias nós estávamos conversando, eu e meu marido, sobre uma determinada família que estava numa outra fase da vida. E que se eles tivessem aproveitado uma certa oportunidade que Deus deu, de fazer algumas coisas para com Deus, de estudar algumas coisas em relação à palavra, hoje, pela fase que eles estão, eles poderiam estar frutificando de uma outra forma. Não havia condenação no nosso pensamento, não havia condenação talvez nem de Deus para com essas pessoas. Mas você entende que o frutificar seria diferente? As ferramentas, o quanto você aproveitou, seria diferente. Eu lembro que uma vez uma jovem perguntou para mim: nossa, Camila, como você consegue, você estudar tantas coisas da palavra, e ler a Bíblia, e ensinar dessa forma, e você tem filhos, e a igreja e tudo mais? Eu falei: então, a verdade é que eu faço muito hoje, mas eu já fiz muito mais. E porque eu já fiz muito mais, eu criei uma base, para que o pouco que eu faça hoje, tenha mais profundidade, tenha mais eficácia, porque existe uma base que veio anterior ao que eu faço hoje. E isso é para tudo na sua vida. Então, hoje é um acorda de Deus para você, dizendo assim: ei, seja fiel com os dons e com os talentos que eu tenho colocado nas suas mãos, com as oportunidades divinas que eu tenho colocado para você, com aquilo que hoje eu te peço. Porque vai haver um tempo que, se você conseguiu ser fiel no que você faz hoje, isso vai ser base para que você possa viver o amanhã. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, se está dando para entender, queridos. É uma mensagem simples, mas é profunda ao mesmo tempo, porque você precisa entender a importância de abraçar por inteiro o plano de Deus para a sua vida, para esse momento. Por inteiro. Porque quando você abraça por inteiro e você é fiel por inteiro, as oportunidades vão aparecer. E conforme elas vão aparecendo, você vai conseguir abraçar de uma forma cada vez mais leve, mais eficaz, mais ousado, porque você vai passando de fase. Você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo, e os desafios não vão parar, mas a sua forma de encará-los vai ser diferente. Está na hora, querido, de nós virarmos algumas páginas e entendermos: Deus está nos chamando de fato para frutificar de uma forma mais madura. De uma forma onde a gente não olha o outro somente como aquele que pode fazer algo por nós, mas de uma forma: quem eu posso discipular, quem eu posso abençoar, quem eu posso edificar. Sabe, o Senhor, se você nasceu de novo há pouco tempo, Deus entende esse processo de aprendizado, de discipulado, de crescimento. Mas se você já tem um tempo na palavra, Deus olha para você com a expectativa de que você discipule pessoas, que a sua vida seja uma referência nesse lugar, que você seja a pessoa que o irmão do lado olha e fala: ah, é assim que adora, ah, é assim que oferta, ah, é assim que recebe a palavra, ah, é assim que se move, ah, é assim que se tem interesse pela Bíblia, ah, é assim que eu faço com os meus filhos. Deus tem essa expectativa, querido. Deus não tem a expectativa que todas as pessoas do mundo e da igreja vão olhar para quem está aqui na frente com o microfone. É um microfone para muitas pessoas. Não tem sentido essa lógica, essa matemática. A fidelidade é algo que ultrapassa o que você faz quando estão vendo. Em Efésios 6, no verso 6, diz: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Se você só trata bem as pessoas, quando tem alguém olhando, é dela que você recebe a recompensa. Talvez seja um aplauso. Mas se você faz de todo o seu coração, para quem for, em qualquer tempo, esteja vendo quem for, você vai receber do Senhor a sua recompensa. Os princípios do reino precisam ter raízes no seu coração. A infidelidade a Deus e aquilo que Ele te pede para fazer pode ser consequência da falta de entendimento, falta de profundidade, dedicação às preocupações dessa vida ou engano das riquezas. As coisas que abalaram as sementes que caíam naquela solo provocam essa infidelidade para com a palavra. A falta de entendimento, a falta de profundidade. Esse olhar tão aguçado somente para as coisas dessa vida vão te sufocar. Em algum momento isso vai te pressionar a infidelidade. Você entende isso?
Eu lembro, eu atendia muitos clientes e teve uma vez que era um cliente que era importante. E eu não respondi ele porque eu esqueci. E ele me cobrou e quando eu vi o e-mail, me deu aquela moleza na perna, né? Que você fala, meu Deus. E eu fiquei tentando achar, o que eu vou responder para essa pessoa? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? E aí eu tinha uma escolha. Inventar uma desculpa, que tem o nome de... Mentira. Ai, tinha até esquecido dessa palavra. Ou ser fiel. E eu falei, olha, você conhece meu trabalho, você sabe como a gente faz. Eu não tenho esse perfil, a gente é bem responsável, mas infelizmente, nesse ponto, eu realmente me esqueci. Se eu puder me retratar de alguma forma, a gente vai refazer aqui, é um trabalho com informação, com tecnologia e tal. E graças a Deus ele me perdoou. E continuou cliente. Mas poderia ser que não continuasse. Talvez você está vendo, Camila? Colheita. Mas sabe que às vezes fazer o bem é só a nossa obrigação mesmo? E se ele tivesse decidido me abandonar e ir para outro? Ah, Deus, mas eu fiz o certo. Que bom, você é meu filho. Ai, ai. Oportunidade. Deus não espera que a sua fidelidade seja passiva. A sua fidelidade, queridos, vai te levar a ter oportunidades de glorificá-lo com a sua vida. De repente você fala, então Camila, eu vou ser fiel. Eu vou ficar aqui quietinho. Não, a sua fidelidade não é passiva. Não é não aproveitar nenhuma oportunidade. Não é, ficar com receio. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que bateu forte. Queridos, eu coloco umas mensagens em casa que é para apanhar mesmo. Sabe quando você faz aquela malhação que você sai... E aí eu coloquei lá, era uma do pastor João, depois você pode até ver no YouTube lá, sobre propósito, maravilhosa, maravilhosa. E ele falou, muitas vezes, gente, eu me escondi atrás da cautela. Não vou fazer isso, eu sou cauteloso. Não vou levantar muito minha mão, é por cautela. Vai que alguém fica achando que eu estou exagerando. Então vou levantar médio. Não vou fazer aquilo por cautela, sabe? Chega de se esconder, querido. Cheguei na onde o Espírito queria te pegar. Talvez até agora estava confortável. Eu sou mesmo essa pessoa íntegra. Eu tento, quando eu erro, eu peço perdão, eu reconheço, Camila, eu trato as pessoas bem. Mas talvez você esteja se escondendo. E fidelidade não é passivo. Fidelidade é quando você usa as oportunidades diante do Senhor para glorificar a Ele, multiplicar e entregar algo de valor para Ele. Existiu alguém que se achava fiel, mas a Bíblia fala que o Senhor dele chamou ele de mau e negligente, porque ele teve medo e escondeu. Fidelidade não é um lugar de covardia. Fidelidade não é um lugar de esconderijo. Fidelidade não é um lugar onde você quer ficar ali confortável. Não ajudo tanto, não atrapalho tanto, não incomodo ninguém, fico aqui, dou meu sorriso e está tudo bem. Não, Deus não te chamou para fazer isso, querido. Tudo que eu faço de engraçado aqui, a minha família dá um print e manda no grupo. E eu sou uma pessoa que, tudo bem, é que eu estou descontraída, mas no tete a tete eu sou tímida até, eu fico assim mais na minha. E eu vou ser bem sincera, depois que eu vejo o print eu fico com vergonha. Eu estou falando sério. Eu não estou brincando, eu fico mesmo. Mas, queridos, você tem que entender que você precisa fazer o que você precisa fazer. E nem sempre vai ser confortável. Tem gente que fala, sabe que não tem espírito de liderança. Não é o que Gênesis diz. Gênesis disse, vá, domine, exerça governo e multiplique. Não é que você não tem espírito de liderança, é que é gostoso ficar num lugar onde você não precisa discordar com ninguém. Eu também adoro esse lugar, sabia? Isso é legal para todo mundo. Eu adoro. Aí Deus falou, vai lá ser diretora do Rema. Vai lá falar pro irmão que a roupa dele está fora do regulamento. Já não basta a vez que eu tenho que pregar uma coisa que está pegando ali, Senhor. Vai lá treinar. Vai lá falar
pessoal da sua equipe, que não é para eles chegarem mesmo atrasados no culto, não. Ah, pai, eu queria só orar por eles. Sabe, queridos, aquele que é fiel e aproveita as oportunidades de Deus, ele não toma decisões pelo caminho de menor resistência. Vão ter coisas que vão ser mais fáceis. Não estou falando que é tudo Rambo, não. Tem coisas que faz parte, que é divertido, que é gostoso, que é maravilhoso. E tem coisas que você faz porque é da sua responsabilidade. Mas você não pode ser fiel às oportunidades que Deus te dá pela qualidade de se é fácil ou não, se é divertido ou não, se eu gosto ou não, se eu estou afim ou não. Não é isso que dita a sua direção de vida. Você entende isso? Sabe, quando a gente lê ali a parábola do deu 5 talentos, deu 2 talentos e deu 1 talento, a Bíblia fala que ao que deu 5 e ao que deu 2, imediatamente eles saíram. Na parábola dos talentos, quando aquele senhor vai viajar e ele dá para um 5, para outro 2, para outro 1, quando ele vai dar para o 5 e para o 2, aqueles 2 indivíduos, eles pegam e imediatamente eles aplicam aquele valor. Talento nessa parábola significava dinheiro, mas pode ser qualquer função ou qualquer coisa que Deus te mandou fazer. E aquele que ele deu 1, a Bíblia fala que quando o Senhor volta, ele fala, sabe o que é? Eu sei como você é, rigoroso com aquilo que é teu. Então, por medo, eu escondi. Toma aqui. E, querido, o chefe dele não ficou feliz, não. Ele foi o único que não ouviu. Servo bom e fiel. Para aqueles outros, o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aquele que tem uma fidelidade ativa, aquele que procura oportunidades para se envolver no reino e para glorificar a Deus, escuta isso, servo bom e fiel. Mas no verso 25 desse texto, depois você lê na sua casa, diz assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Medo. Querido, Ele te deu ousadia. Ele me deu ousadia. A gente precisa vencer essas barreiras. Nós temos como fazer isso. Inércia é uma resistência que a matéria oferece em relação à aceleração. Você já viu o que acontece no ônibus quando breca? É inércia. Parece que vai, mas não vai. Isso é inércia. Você não pode viver isso aqui, ó. Todo culto. Fiz até um teatro aqui. Ninguém printa isso, por favor. Todo culto. Não é de inércia em inércia. É de glória em glória. A fidelidade para com Deus faz você ter essa atitude ativa em relação às oportunidades. Não esconda aquilo que Deus te deu. E aqui, nesse texto, fala algo muito engraçado. Engraçado não, muito sério, na verdade. Ele fala assim, que Ele deu segundo a capacidade de cada um. Então, Deus não vai te pedir nada que não tenha a ver com você. Que Ele já não te criou com capacidade. Ainda que você não saiba que você é capaz. Esses dias eu falei para uma das meninas que quando a gente começou a igreja, tudo que eu não imaginava era que Deus ia pedir para eu trabalhar com mulheres. Eu achava que eu não tinha nada a ver com isso, gente. Na minha cabeça, isso não tinha nada a ver. Camila, você não é mulher? Sim, mas eu queria estar no meio das mulheres que outra pessoa fizesse isso. Eu não me via nessa posição, eu não me via dessa forma. Mas o Senhor falou, você vai fazer. E quando eu estive dentro, de repente tudo fez sentido. Eu falei, olha, Deus sabe bem mais do que eu, não é verdade? O que às vezes a gente faz é, porque a oportunidade que Deus coloca diante de nós, não é com a embalagem que a gente queria. Sabe o que é, Camila? É que eu gostava mais das crianças. E de repente o pastor falou, diaconato. Ou vice-versa, ou outra coisa, só dei um exemplo. Você tem que começar, queridos, a aguçar o teu espírito. Sabia que existe, e eu não quero assim ser extremista, e nem ser... Você vai entender o que eu quero dizer, mas existe uma sabedoria e uma unção sobre a liderança dessa igreja, sobre a vida do pastor. E às vezes, do nada, ele fala, Camila, eu sei onde vou colocar tal pessoa. Vou oferecer ela para ela essa oportunidade, ver se ela topa. E eu, nossa, nunca tinha pensado. Mas por quê? Ele ora. Porque às vezes, querido, e pode ser que ele mesmo tenha tido uma direção que ele também não saiba o porquê exatamente. Como pode ser que Deus revele o porquê. Mas o que você precisa entender é aprender a pegar
pegar os presentes e não julgar mais pela capa. E não só presentes dentro da igreja. Eu estou falando aqui porque é o nosso contexto. Pode ser que seja fora também. Mas você precisa discernir as oportunidades. Nem tudo vai ter a cara que você quer, o embrulho que você quer, o barulhinho que você quer, o cheirinho que você quer. E muitas vezes podem ser oportunidades de Deus. E aí você está lá esperando a oportunidade. E Deus falando, meu Senhor, eu mesmo, né? Eu mesmo. Ela não percebe. Ele não percebe. Eu estou tratando com ele. Eu estou dando chance dele crescer. Eu estou dando chance dele aprender novas ferramentas. Dele lidar com pessoas. Dele aprender. E a gente está lá. Ou talvez já até entramos na oportunidade, mas o nosso grau de fidelidade a gente está assim, fazendo mais ou menos. E aí, nunca saio dessa fase. Nesse mesmo texto que tem princípios que falam para você não enterrar por medo, que Ele dá segundo a sua capacidade, que mesmo que você devolva o talento, se você não multiplicou, você não foi fiel. Fala também algo muito importante. No verso 23 diz assim, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Existe algo que acontece quando a gente é fiel às oportunidades que Deus dá para nós. É que nós não somos nós que fazemos esforço por muito. É Ele que nos coloca. Se você só é fiel naquilo que Deus te pediu e te pede, naqueles desafios que você sabe que está no seu coração, fique tranquilo. Você não vai precisar fazer o esforço de escalar o Monte Everest. É só você ser fiel. É só você fazer, comprar o Senhor. E Ele mesmo te coloca no próximo, e no próximo, e no próximo. Lembre-se, com Deus não é plano de carreira. É cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. É o que diz em Atos 20, 24. Não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. O apóstolo Paulo disse isso. Não me glorio em outra coisa, senão na obra da cruz. A sua fidelidade vai ser preservada, porque não vai ter outra ambição, senão agradar a Deus. Você entende? Você pode ficar de pé, querido? Existe um ambiente favorável para a frutificação na sua vida. O Senhor te chama de servo bom e fiel. Quando os nossos olhos estão atentos às oportunidades que o próprio Deus tem nos dado e nos colocado. Então eu te convido nessa noite a fechar seus olhos e conversar com Deus. Sabe, Ele tem falado tanto esses dias. Nós ouvimos no final de semana passada a respeito dessa glória que está dentro de nós, sobre essa posição de justiça em Deus, que nós podemos hoje estar perto do Senhor sem medo, sem condenação, porque Ele nos chama de filho, que nós podemos glorificar ao Senhor com as nossas atitudes. Depois na terça, no meu momento, eu falei com as mulheres sobre o que você tem dito sobre você, sobre o potencial de Deus na sua vida, o quanto você tem acreditado, dado crédito naquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de se ver pequeno. Na quinta-feira, de novo, o Senhor frisando, mais uma vez, não se veja como uma pequena árvore. Não se veja como algo, um pequeno projeto bonito, mas como algo grande, que abençoa pessoas. E hoje na consagração, mais uma vez, o Senhor abrindo os nossos olhos, para nos vermos, para refletirmos a glória do Senhor. E sabe, eu percebo que o Senhor tem falado de muitas vezes e de diversas formas para nós. Vamos sair deste lugar de comodismo. Vamos sair deste lugar onde tudo parece tão confortável. E vamos começar a acreditar que existe sim uma nova fase. Vamos começar a agir à altura dessa nova fase, querido. Sabe, crescimento, ao mesmo tempo que dói, também te dá privilégios. Sabe, ao mesmo tempo que às vezes dá um desconforto, você também vai alcançar coisas que antes você não alcançava. E isso que o crescimento proporciona. Às vezes a Luísa fala, por que você não pede para a Clara? Eu falo para ela, você sabia que a Clara não dorme na casa de nenhuma amiguinha?
uma mesa, mas também não sai de casa. O que você quer para você, querido? Então eu te convido, feche seus olhos com essa consciência, levante suas mãos em sinal de rendição ao Senhor e fale com Ele: Pai, obrigado, porque você não está me deixando no mesmo lugar. A cada culto uma casca é tirada. A cada culto você se revela a nós e nos revela a nós mesmos, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, e nos mostra mesmo aquilo que você nos chamou para fazer. Pode parecer pequeno ou pode parecer grande demais, pode parecer desconfortável, pode parecer escondido, pode parecer visível demais. Eu não sei o que pode parecer para você, mas discina pelo Espírito. Hoje você pode discernir pelo Espírito as coisas que Deus tem falado com você e ser fiel a cada uma dessas oportunidades. Oh, a fidelidade a Deus vai te levar ao muito. Aquele que é fiel e permanece e não teme, mais avança, mais avança. Aquele que não retrocede, que não se intimida, que não deixa o peso da cobrança da religião de dar sua vida, não, porque você pertence ao Deus do amor que te convocou para glorificá-lo, para exaltá-lo. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós confiamos nos seus planos. Ore mesmo, queridos, consagre a sua vida ao Senhor, não tenha medo, porque o seu Deus é bom. E sabe de uma coisa? Vamos viver essa aventura dessa vida. Nós temos só uma vida para entregar para o Senhor. Escolha viver para Ele, porque na eternidade haverá recompensa eterna. Existem galardões terrenos e galardões eternos. E assim como Moisés, nós optamos não ficarmos vislumbrados com tudo que essa terra pode nos oferecer, sabendo que reinaremos em vida, mas também reinaremos eternamente, eternamente com Ele. Oh, você não foi chamado, queridos, para formar um reino nessa terra, mas para ser representante de um reino. Oh, com seus olhos fechados, eu queria que você tirasse esse tempo mesmo, continue falando com Deus. Existem coisas, queridos, que por mais que eu fale aqui na frente, existem coisas que Deus já tem compartilhado com o teu espírito, e que conforme eu falava, Ele ia só te relembrando. Eu já te disse isso, eu já te falei isso. Ele te chama, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Você já venceu tantas coisas, querido. Talvez você tenha saído de lugares tão improváveis. Sabe, eu acredito que Jesus já te fez experimentar coisas que nem cabiam na sua mente, que nem cabiam naquilo que era comum para a sua família. Eu não sei você, mas eu já vivo coisas que eu nem imaginava. Mas sabe o que eu concluo com isso? Que se Ele já me fez viver coisas inimagináveis até aqui, o que mais Ele não pode fazer? O que mais Ele não pode fazer? Se aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, o que mais Ele não dará, queridos, ao nosso favor? Abra a sua visão. Espírito Santo de Deus está abrindo os seus olhos nessa noite, abrindo os seus olhos nessa noite. Existe tanto potencial dentro de você, existe tanta força que veio de Deus, existe inteligência, existe segurança. Sabe, você não precisa continuar nesse ambiente de insegurança, você não precisa ficar preso ao que as pessoas pensam ao seu respeito. Existe mais de Deus para você viver.
você tente rejeitá-los e não ouvi-los, eu sou aquele que diz: ei, ei, eu te chamei, você vai brilhar se você aceitar refletir a minha glória, haverá tanta satisfação. Sabe que às vezes Deus desce nesse nível de mesa, no sentido, você vai entender o que eu quero dizer, de tentar negociar e te mostrar que a ideia dele é melhor que a tua. Ele nem precisaria, né, querido? Porque ele é Deus. Mas ele para em momentos como esse, ele senta diante de você. Ele gosta de ceiar com você, de conversar com você. Mas quando eu disse descer no nível, é no sentido de te explicar novamente: ei, os meus planos são maiores do que os seus. Se você entrou aqui, continue com seus olhos fechados, querido. Aproveite que talvez na sua casa você não vai ter esse ambiente tão favorável assim, tão fácil. Então aproveite. Mas se você entrou nesse lugar e você nunca disse para Jesus ser o Senhor da sua vida, você crê com o seu coração que Deus existe, você ouve músicas talvez sobre Deus, você vem na igreja, ou veio pela primeira vez, ou já tem vindo, mas você nunca disse algo com a sua boca: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, escreve o meu nome no livro da vida. A Bíblia diz no livro de Romanos que é necessário crer com o coração e dizer com a boca, para que possa receber salvação e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, se você nunca fez essa oração, vem aqui na frente. Eu quero orar com você e você vai sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida e sendo filho amado de Deus. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja nessa noite? Levante sua mão direita bem alto para que eu possa orar com você. Há alguém? Eu não conheço a todos, então se houver, levante bem alto para que eu possa ver. Enquanto você está pensando aí, se você está aqui, você estava distante de Jesus, e você hoje quer se reconciliar, também é o seu momento. Saia desse ambiente onde você está fazendo força para frutificar. O Senhor quer te ver frutificando para Ele, de forma leve, divertida, e ainda que cheia de responsabilidade. Vai ser gostosa essa vida com Deus, porque é assim. Então entenda de uma vez por todas que esse é o seu lugar. Há alguém que quer hoje se reconciliar com o Senhor? Vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Amém. Aleluia. 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 Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor hoje? Faça uma decisão de qualidade na sua vida. O Senhor te chama para esse lugar, querido. Se você está aqui, você quer ser cheio do Espírito, com a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente. O batismo no Espírito Santo é uma evidência. São sinais que acompanham aqueles que creem. A Bíblia fala: imporão as mãos, expulsem os demônios, batizem no Espírito, para que falem de fato em outras línguas. Então, se você está aqui, você nunca recebeu o batismo, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, vem aqui na frente também, nós vamos orar por você. Camila, por que vocês sempre fazem essas mesmas perguntas? Porque, queridos, é o que a palavra nos instrui. Para termos salvação em Cristo, precisamos confessar Jesus. Por isso nós te chamamos para isso. Se você está longe, você precisa se arrepender e voltar. Por isso nós fazemos o apelo da reconciliação. O batismo no Espírito é para todo filho de Deus. É um sinal que acompanha os que creem. E cura também é vontade de Deus para a sua vida. A cura também foi conquistada naquela cruz. Jesus foi moído em nosso favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.